Imagine que você é o profissional responsável por detectar um surto de dengue antes que ele se espalhe por toda a cidade. Ou que precisa investigar por que a mortalidade infantil aumentou em determinado município. Nesta aula, você vai dominar os fundamentos da vigilância epidemiológica, entender como funciona o fluxo de informação no sistema de saúde, conhecer as funções essenciais que salvam vidas todos os dias e aprender a aplicar esses conhecimentos em questões de concurso que exigem raciocínio epidemiológico prático. A vigilância epidemiológica é tema recorrente em concursos da área de saúde pública, especialmente para cargos em secretarias de saúde, vigilância sanitária e epidemiológica. As bancas cobram não apenas conceitos teóricos, mas principalmente a capacidade de aplicar o conhecimento em situações práticas. Você vai encontrar questões que exigem interpretação de indicadores epidemiológicos, análise de fluxos de informação entre os níveis do sistema de saúde, identificação de medidas de controle adequadas para diferentes cenários e compreensão das funções integradas da vigilância. A Lei 8.080 de 1990 é frequentemente citada como base legal, e situações envolvendo notificação compulsória, investigação de surtos e análise de indicadores aparecem em praticamente todas as provas da área. A vigilância epidemiológica é definida como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. A finalidade central é recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Essa definição consta na Lei 8.080 de 1990, que institui o Sistema Único de Saúde. O conceito moderno transcende a simples notificação de doenças. Abrange a coleta sistemática, a análise e a interpretação de dados de saúde essenciais para o planejamento, implementação e avaliação das práticas de saúde pública. Os objetivos principais incluem 5 pontos fundamentais. Primeiro, a detecção precoce de surtos e epidemias, identificando rapidamente aumentos incomuns na incidência de doenças para permitir resposta imediata. Segundo, o monitoramento de tendências, acompanhando a evolução temporal e espacial das doenças na população. Terceiro, a identificação de grupos de risco, reconhecendo populações vulneráveis que necessitam de intervenções específicas. Quarto, a avaliação de medidas de controle, verificando a efetividade das ações implementadas, como campanhas de vacinação ou medidas sanitárias. E quinto, o planejamento de ações em saúde, fornecendo subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas baseadas em evidências. A vigilância epidemiológica desempenha 6 funções integradas e interdependentes. A primeira função é a coleta de dados, que consiste na obtenção sistemática de informações sobre casos de doenças, óbitos, fatores de risco e condições ambientais. As fontes incluem notificação compulsória, sistemas de informação hospitalar, laboratórios, investigação epidemiológica de campo e inquéritos populacionais. A segunda função é o processamento e análise, organizando, consolidando e interpretando os dados coletados. Utilizam-se métodos estatísticos e epidemiológicos para identificar padrões, tendências e associações. A terceira função é a investigação epidemiológica, um estudo detalhado de casos, surtos ou epidemias para esclarecer a cadeia de transmissão, identificar fontes de infecção e fatores de risco. A quarta função é a recomendação e promoção de medidas de controle, propondo intervenções baseadas em evidências. Exemplos incluem isolamento de casos, vacinação em bloqueio, controle de vetores, educação em saúde e medidas ambientais. A quinta função é a divulgação de informações, comunicando regular e oportunamente os dados analisados para gestores, profissionais de saúde e população. Isso garante transparência e subsidia a tomada de decisão. A sexta função é a avaliação,
monitorando continuamente a efetividade das ações implementadas e do próprio sistema de vigilância. O fluxo de informação na vigilância epidemiológica segue uma estrutura hierárquica e integrada em 4 níveis. No nível local, as unidades de saúde fazem a detecção de casos, notificação imediata de doenças de notificação compulsória, investigação inicial e adoção de medidas preliminares de controle. No nível municipal, ocorre a consolidação dos dados locais, análise epidemiológica, coordenação de investigações, implementação de medidas de controle em âmbito municipal e retroalimentação para as unidades notificadoras. No nível estadual, a consolidação dos dados municipais, análise de tendências estaduais, apoio técnico aos municípios e coordenação de ações em situações que ultrapassam a capacidade municipal. No nível federal, realiza-se a consolidação nacional, análise de tendências em escala nacional, normatização técnica e coordenação de ações em emergências de saúde pública de importância nacional e internacional. A retroalimentação, ou feedback, é essencial. Cada nível deve receber informações processadas e analisadas dos níveis superiores, permitindo avaliação local e ajustes nas estratégias. Quanto à notificação compulsória, trata-se da comunicação obrigatória à autoridade de saúde da ocorrência de determinadas doenças ou agravos. A Portaria de Consolidação número 4 do Ministério da Saúde estabelece a Lista Nacional de Notificação Compulsória. A lista inclui doenças transmissíveis como dengue, tuberculose, HIV/AIDS, hepatites virais, doenças imunopreveníveis como sarampo, rubéola, poliomielite, além de agravos relacionados ao trabalho, violências e intoxicações. Algumas doenças exigem notificação imediata, em até 24 horas, como suspeita de sarampo, febre amarela, raiva humana, botulismo, cólera e doenças emergentes de importância nacional ou internacional. A vigilância epidemiológica utiliza diversos indicadores para monitorar a situação de saúde. A incidência mede o número de casos novos de uma doença em determinado período e população, indicando o risco de adoecer. A prevalência mede o número total de casos, novos e antigos, existentes em determinado momento, indicando a carga da doença na população. A mortalidade é o número de óbitos por determinada causa em relação à população exposta. A letalidade é a proporção de óbitos entre os casos diagnosticados de uma doença, medindo a gravidade. Há também coeficientes específicos, taxas calculadas para grupos específicos como faixa etária, sexo ou região, permitindo comparações e identificação de desigualdades. Quando ocorre um surto, que é a elevação inesperada do número de casos de uma doença em área e período determinados, a vigilância segue etapas sistematizadas. Primeiro, confirma-se o surto, verificando se o aumento de casos é real ou decorrente de mudanças na notificação ou diagnóstico. Segundo, define-se o caso, estabelecendo critérios clínicos, laboratoriais e epidemiológicos. Terceiro, realiza-se busca ativa de casos em serviços de saúde, comunidade e contatos. Quarto, faz-se a caracterização epidemiológica, descrevendo os casos segundo tempo, lugar e pessoa. Quinto, formulam-se hipóteses sobre fontes de infecção, modos de transmissão e fatores de risco. Sexto, testam-se as hipóteses com estudos analíticos quando necessário. Sétimo, implementam-se medidas de controle específicas. Oitavo, comunica-se a situação para autoridades, profissionais e população. E, por fim, elabora-se relatório final documentando todo o processo, conclusões e recomendações. As bancas adoram confundir candidatos com armadilhas clássicas sobre vigilância epidemiológica. Primeira pegadinha: confundir incidência com prevalência. Incidência mede casos novos e o risco de adoecer, enquanto prevalência mede casos totais e a carga da doença. Questões podem apresentar um cenário e perguntar qual indicador usar, testando se você sabe diferenciar. Segunda pegadinha:
Atribuir funções erradas aos níveis do sistema. Por exemplo, afirmar que o nível local faz consolidação nacional ou que o nível federal executa ações municipais. Lembre-se, cada nível tem atribuições específicas e a retroalimentação é essencial. Terceira pegadinha: confundir notificação imediata com notificação semanal. Doenças como sarampo, febre amarela e raiva humana exigem notificação em até 24 horas. Não podem esperar o boletim semanal. Quarta pegadinha: propor medidas de controle inadequadas para o tipo de agravo. Por exemplo, sugerir vacinação para controlar óbitos neonatais precoces, quando as causas são perinatais e não imunopreveníveis. Quinta pegadinha: confundir letalidade com mortalidade. Letalidade é a proporção de óbitos entre os doentes, medindo gravidade. Mortalidade é o número de óbitos na população geral. Uma doença pode ter alta letalidade e baixa mortalidade se for rara. A alternativa correta é a D. Vamos entender por que analisando cada alternativa. A questão apresenta um município com coeficiente de mortalidade infantil de 18 óbitos por 1.000 nascidos vivos, sendo que 72% desses óbitos ocorreram no período neonatal precoce, ou seja, nos primeiros 7 dias de vida. A cobertura de pré-natal adequado era de apenas 55%. A alternativa D está correta porque a concentração de 72% dos óbitos no período neonatal precoce indica que as causas predominantes estão relacionadas à gestação, ao parto e à atenção imediata ao recém-nascido. Causas como prematuridade, asfixia perinatal, infecções congênitas e malformações são preveníveis ou manejáveis com pré-natal adequado e assistência qualificada ao parto. A cobertura de apenas 55% de pré-natal adequado reforça essa lacuna assistencial. Portanto, priorizar ações de qualificação da assistência pré-natal e ao parto é a recomendação técnica mais apropriada. A alternativa E está errada porque doenças imunopreveníveis não são causa relevante de óbitos no período neonatal precoce. As vacinas são administradas após esse período e a proteção inicial vem de anticorpos maternos. A alternativa C está errada porque desnutrição não é causa principal de óbito neonatal precoce. Nesse período predominam causas perinatais, como prematuridade e asfixia, não relacionadas diretamente à alimentação pós-natal. A alternativa B está errada porque óbitos neonatais precoces frequentemente ocorrem nas primeiras horas ou dias, não decorrem de internações prolongadas. Ampliar leitos não resolve problemas na qualidade da atenção perinatal. A alternativa A está errada porque doenças diarreicas e problemas de saneamento são causas importantes de mortalidade pós-neonatal, após 28 dias, não do período neonatal precoce onde predominam causas perinatais. Perceba como a questão exige raciocínio epidemiológico. Você precisa relacionar o período do óbito com suas causas prováveis e propor a intervenção adequada. Recapitulando o que você dominou nesta aula. Você conheceu o conceito e os objetivos da vigilância epidemiológica, compreendendo que ela vai muito além da simples notificação de doenças. Aprendeu as 6 funções essenciais integradas: coleta, análise, investigação, recomendação de medidas, divulgação e avaliação. Entendeu o fluxo hierárquico de informação entre os níveis local, municipal, estadual e federal, e a importância da retroalimentação. Conheceu os principais indicadores epidemiológicos e as etapas sistematizadas da investigação de surtos. E viu na prática como aplicar esse conhecimento em questões de concurso, relacionando dados epidemiológicos com medidas de controle adequadas. Agora é hora de fixar esse conteúdo. Vá até a apostila e resolva os exercícios sobre vigilância epidemiológica. Treine a interpretação de indicadores, a identificação de funções por nível do sistema e a proposição de medidas de controle. Quanto mais você praticar, mais natural será o raciocínio epidemiológico na hora da prova. Nos vemos na próxima aula.